Olá, meu nome é Camila Osteni, sou acadêmica do segundo ano do curso de Medicina e participante do PIBIC. Essa pesquisa foi realizada juntamente com a acadêmica Esther Pellegrini e os professores Dr. Ricardo Marcelo Abrão e Dr. Luciano Serafim Gasques. E o nosso trabalho é uma revisão sobre a análise do mecanismo do gene FTO relacionado à obesidade. O objetivo da nossa pesquisa, então, busca analisar os mecanismos moleculares e fisiopatológicos por meio dos quais o gene FTO está envolvido com a obesidade. Sobre as características gerais do gene FTO, ele é o primeiro gene identificado pelo Genome Wide Association Study relacionado à obesidade. Ele é conhecido como gene da obesidade da massa gorda associada, e conforme a gente representou aqui no esquema, a sua localização encontra-se no cromossomo 16q12.2. A sua cadeia ela possui 9 exons e 8 introns, e ele atua regulando a expressão de genes através da modificação dos estados de metilação e desmetilação da molécula de M6A. Onde pode ocorrer essas reações, então? O gene FTO ele pode ser expresso em diversos tecidos, sendo que a sua maior expressão encontra-se no hipotálamo, principalmente no centro de controle da fome, no núcleo arqueado, sugerindo que esse gene tem uma relação com a regulação do apetite e o metabolismo energético. Mas como que esse gene ele pode estar envolvido com a obesidade? Está relacionado com o símbolo nucleotídeo polimorfismo, que se trata de uma mutação pontual, também chamada de SNP. O gene FTO, então, ele pode possuir 2.348 SNP, dos quais 26 se relacionam com o aumento da massa gorda, e a maioria desses SNPs estão localizados no intron 1 e se relacionam com a predisposição do indivíduo à obesidade. Existem estudos que relacionam as variantes do gene FTO com a ingestão de macronutrientes associados à saciedade, índices de apetite e alimentação excessiva. Esse gene, então, ele encontra-se ativado nos precursores das células que formam os adipócitos e as células do sistema do trato gastrointestinal. Os portadores desse polimorfismo, então, têm a característica de consumirem alimentos mais gordurosos. Isso ocorre devido à expressão irregular desses hormônios a nível de hipotálamo. Então, alguns SNPs interferem na ingestão de alimentos pela redução da saciedade pós-prandial e plenitude e aumento da fome relacionado aos níveis irregulares de leptina e grelina após a refeição. Sobre outros mecanismos, existem evidências que o gene FTO ele pode atuar tanto no próprio gene como pode exercer influências em genes adjacentes, como o RG-RILP1 e os genes IRX3 e IRX5. Sobre o gene RPG-RILP1, existem algumas variantes que formam um elemento regulador no gene FTO, o CUX1, que vai ativar o gene adjacente. Isso vai fazer com que, na presença de alelos de risco, isso vai fazer com que ocorra um comprometimento nos receptores de leptina, levando ao aumento da ingestão pela diminuição da saciedade. Além disso, outra possível interação com o gene RPG-RILP1 se relaciona com a remoção do M6A, através de uma desmetilação. Essa reação ela pode formar o RU-NX1T1. Essa reação, então, ela pode formar duas isoformas, a isoforma longa e a isoforma curta. Caso tenha a formação de uma isoforma curta, isso é um problema, porque ela vai aumentar a diferenciação de pré-adipócitos, levando à adipogênese. Acredita-se também que o gene FTO ele pode interagir com os genes da família Iroquois-Homeobox, como o IRX3 e o IRX5. Os SNPs presentes no FTO, então, pode fazer com que interajam com promotores desse gene, aumentando a sua expressão. Então, quando a timina é substituída pela citosina, isso vai fazer com que leve à desrepressão de um potente intensificador de pré-adipócitos e à duplicação da expressão dos genes IRX3 e IRX5. O que ocorre, então, vai ser uma redução na termogênese mitocondrial, havendo uma mudança, então, na característica dos adipócitos. Então, os adipócitos bege, dissipadores de calor, eles vão diminuir e vão ser substituídos pelos adipócitos brancos, que são acumuladores de energia. A nossa conclusão foi que o gene FTO ele pode ter seu funcionamento normal como uma desmetilase, porém, na presença de SNP, ele pode desempenhar um papel desregulado, principalmente no que diz respeito à expressão de alguns hormônios relacionados à ingestão de alimentos e também na hipertrofia de adipócitos, o que vai predispor o indivíduo à obesidade. É importante, então, compreender um pouquinho mais sobre esses mecanismos, até mesmo para desenvolver abordagens mais individualizadas ao paciente e oferecer uma melhor adaptação ao tratamento. Muito obrigada!